Essa mensagem é para você que está passando por um deserto, uma tempestade. Mesmo servindo a Deus, você está sofrendo muito e sendo provado. A paciência e a esperança em Deus. Abra comigo a palavra de Deus em Jó capítulo 1 e fique até o final desse vídeo, porque essa mensagem vai tocar profundamente o seu coração. Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto e temia a Deus. Procurava não fazer nada que fosse errado. Vou continuar aqui na minha Bíblia. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico do Oriente. Nesse contexto aqui, Jó, ele era abençoado por Deus em tudo que ele fazia. Já Satanás, vendo isso, entrando na reunião dos anjos que se apresentava a Deus, falou com Deus. E Deus falou: você não viu meu servo Jó? É temente a mim, me serve de bom grado. Então Satanás falou: olha, o Senhor abençoa ele em tudo que ele faz, por isso que ele é assim. Deixa então eu tirar tudo que ele tem e vamos ver se ele ainda vai te servir. E Deus deu essa autorização. Gente, entenda uma coisa. O diabo, ele te dá tudo de mão beijada, mas Deus só te dá depois da tua fé provada, depois de você passar por um deserto. O deserto é para te moldar, o deserto é para te transformar numa nova pessoa. Veja quantas pessoas que receberam de Satanás aí tudo que tinha, moram em palácios e vivem com remédios fortes, porque são extremamente depressivas. Algumas até tiraram a própria vida e tinham tudo, mas aquilo que faltava, que era Jesus no coração, aquele vazio, não conseguiram preencher. As riquezas não preenchiam. Mas Jó, ele tinha tudo. E mesmo ele tendo tudo, ele era temente a Deus. Deus era em primeiro lugar na vida dele. Vamos continuar a leitura aqui. Um dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados e disse: nós estávamos arando a terra com os bois e jumentas, estavam pastando ali perto. De repente, os sabuceus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só consegui escapar para trazer a notícia. E continua, e quando este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro e disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou suas roupas e rapou a cabeça, depois se ajoelhou e encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Você faria isso? Você perderia tudo, seus filhos, e no final ainda adoraria a Deus? Quantos de nós que somente levando um tropicão, caindo de joelho no chão, já não reclama para Deus? Imagine Jó que perdeu tudo e seus filhos. Olha o que Jó disse: nasci nu e sem nada vou morrer. O Senhor Deus, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Vamos parar para refletir sobre isso. Quantos de nós que somente algo acontece, um carro, um pneu fura, um carro bate ou dá algum prejuízo material e já reclama para Deus, porque serve Ele, porque vai na igreja, porque batizou, porque é firme e dá o dízimo e algo acontece e já reclama para Deus? Quantos de nós? Eu já fiz isso. Agora olha Jó,
perdeu tudo o que tinha em um único dia. E mesmo assim, ele louvava a Deus. Mas olha, quando isso acontece, a primeira coisa que você deve fazer, quando você está num deserto, quando você está numa tempestade que você não vê saída, quando você segue por um caminho e vê uma muralha na sua frente, uma montanha que para você é intransponível, não dá para passar. O que você deve fazer nesse momento? Jó tinha perdido tudo. Então olha o que Jó fez. Em Jó 2, do 8 ao 10, Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco de telha para coçar as suas feridas. Pense no seguinte, depois que Jó perdeu tudo, Satanás ainda pediu licença para tocar no corpo dele. Olha o que aconteceu com Jó. E as feridas, as chagas eram tão terríveis que Jó pegava caco de telha para coçar aquelas chagas. E ainda por cima a mulher de Jó disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morra. Quantas pessoas não apontam o dedo para nós e falam: cadê o teu Deus? Você não é crente? Por que está passando por essa dificuldade? Você não é servo de Deus? Não vai na igreja? Não vive com a Bíblia debaixo do braço? Já falaram aqui para mim: peça ao teu Deus para adiantar a tua bênção. Cadê ele? E olha o que Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, Deus corrige aquele que ele ama. Aí você se pergunta: mas, poxa, os maus, tudo dá certo para eles. Os maus, tudo que eles fazem, vai bem. Nada de mal acontece. Você pode depois pegar sua Bíblia e ler lá o Salmo de Asaf. Ele vai te responder sobre isso aí. Mas Jó também aqui, ele responde para nós. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. Ele é inspirado por Deus, deixado aqui na terra para que a gente seguisse os caminhos que Deus preparou para nós. Jesus disse que muitas são as aflições de justos, mas Deus os livra de todas. Então, apesar da luta que você está passando agora, apesar do sofrimento que você está passando, todos nós passamos pelo sofrimento. Mas é o sofrimento que te molda. É o sofrimento que te transforma numa nova pessoa. Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que ama o próximo. E Jó estava passando por esse sofrimento. Um sofrimento muito grande. Quantos recebem de Satanás tudo o que eles precisam para viver e no final vivem uma vida vazia? Quantos moram em palácios, estão extremamente depressivos porque falta ali, Jesus no coração. Aquele espaço que não pode ser preenchido pelas riquezas dessa terra. Entenda, Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Mas mesmo assim, apesar de tudo, Jó não pecou e não disse uma só palavra contra Deus. Quantos de nós não reclamamos com qualquer coisa que acontece? O deserto, Jesus passou por ele. Todos os grandes profetas, todas as pessoas de Deus, aquelas pessoas que foram abençoadas por Deus, passou pelo deserto. José, Davi, e eles foram transformadas nesse deserto, nessa dor, os transformou em pessoas melhores, os capacitou, os preparou para a bênção. Vou fazer uma analogia simples aqui com vocês. Você tem um filho de 10 anos de idade, você tem condições de dar uma Ferrari para ele, um carro para ele. Você vai dar esse carro para o seu filho, sabendo que ele não vai ter condições de dirigir aquele carro, porque ele não tem idade, porque ele ainda não tem capacidade, porque ele ainda não aprendeu a dirigir aquele carro. É assim que Deus faz. Deus, ele só te abençoa quando você está preparado para receber aquela bênção. Quando você está preparado para receber
tudo aquilo que ele tem, porque ele dá em superabundância. Eu não estou aqui para falar só de prosperidade, porque Deus abençoa aqueles que servem Ele. Porque tudo aqui nessa terra, essa riqueza que todos ficam buscando o tempo todo, está marcado para destruição. Essa terra tem tempo de validade. Essa terra vai passar, vai ser destruída. A palavra de Deus diz que a vinda do nosso Rei Jesus será como nos tempos de Noé. Os povos se casavam, viviam suas vidas normais e a porta da arca estava se fechando enquanto eles faziam isso. E veio o dilúvio e destruiu tudo. Assim será no tempo, na volta do Filho do Homem. Então não se apegue às riquezas desse mundo. Tudo que está aqui vai passar. Se apegue à palavra de Deus. Faça como Jó. Quando o problema veio, o deserto veio. Quando ele perdeu tudo, ele se humilhou na poderosa presença de Deus. Ele não foi lá buscar conselho dos amigos. Ele não foi lá falar dos problemas dele para outras pessoas. Não, ele buscou em Deus. Se humilhou na presença de Deus. Então faça como Jó. Se humilhe na poderosa presença de Deus. Peça e receberá. Bata e a porta será aberta. Pois aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e aquele que bate abre-se-vos-á. É isso que a palavra de Deus diz. Jó teve paciência para passar por aquele deserto. Assim como Davi também teve paciência. Foi perseguido, foi humilhado, foi maltratado. Jó também teve essa paciência. Perdeu tudo o que tinha, foi abandonado até pela sua esposa e seus parentes. E ainda por cima, vieram 3 amigos e começaram a apontar o dedo. Começaram a falar, olha, você é um pecador. Se você está passando por tudo isso é porque você é pecador. Eles não entendiam que Deus estava colocando ele à prova. Que ele estava sendo preparado para coisas melhores ainda do que ele tinha recebido. Porque ele esperava em Deus e não nas coisas desse mundo. Porque Deus te abençoa, Ele te dá tudo. Buscai antes o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não foque só nas coisas desse mundo. Não foque em mamon, as riquezas desse mundo, não. Foque nas riquezas do reino do céu. Foque em colocar um altar de Deus no seu coração. Não siga como o mundo diz. Siga o seu coração. Busque a Deus depois. Seja feliz. A palavra de Deus diz que o coração é extremamente enganoso. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então, se você está temente a Deus, se você busca a Deus e mesmo assim está passando por uma tempestade e um deserto, se ajoelhe e se humilhe na presença de Deus. Busque a Ele. Que o seu primeiro bom dia seja para Deus. Pegue a palavra de Deus, dedique 1 hora do teu tempo para Deus, as primícias para Deus. Busque se santificar, se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Porque o Novo Testamento, o que ele fala? Aqui eu estou falando de Jó, mas o Novo Testamento, que é a nova aliança que Jesus fez conosco, que só através de Jesus, que é a ponte entre nós e Deus, que só através dele chegamos a Deus, foi feita por arrependimento. As pessoas, Novo Testamento, Paulo, Pedro, Tiago, João, pregavam o arrependimento. Se arrependam dos seus pecados e aceitem o Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador, e vocês serão salvos, não pelas suas obras, para que vocês não se gloriem, mas pela graça. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Jesus morreu nu, humilhado, numa cruz, sangrando, sofrendo por todos os nossos pecados, para que a gente chegasse a Deus. Então se arrependa dos seus pecados e volte hoje para Deus. Jó perdeu todas as riquezas, Jó perdeu tudo que tinha, seus filhos, e mesmo assim, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó estava num deserto, passando dificuldades terríveis, financeiras, dificuldades de saúde. Os amigos estavam apontando o dedo, chamando ele de pecador, e mesmo assim, Jó não reclamou. Jó não amaldiçoou a Deus.
Jó continuou ali, prostrado na poderosa presença de Deus. E a palavra de Deus diz: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. E falaram de como estavam tristes pelo que havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Presta atenção no que aconteceu aqui, gente. Deus tocou no coração dos parentes dele para vir ajudar a Jó. Quantos de nós estamos passando dificuldade e de repente bate na porta alguém que oferece ajuda? Aquele ali foi Deus que tocou no coração. E continua. Aqui eu já estou em Jó, alguns versículos à frente, no capítulo 42, do 10 ao 13. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, 2.000 bois e jumentas. E também o pai de 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, Deus deu de novo mais 7 filhos e mais 3 filhas. E na eternidade, ele tem lá esperando por ele mais 10 filhos. Então Deus deu em dobro o número de filhos para ele. Então não importa o deserto que você está passando. Não importa a tempestade que você está enfrentando. Logo após a tempestade vem o sol, vem um dia bonito, porque se abre tudo. Tudo passa, tudo passa. Porque aqueles que esperam em Deus, Deus recompensa. Mas não pense em buscar a Deus só para as recompensas aqui dessa terra, tá? Eu não estou falando aqui de riquezas dessa terra, mas as riquezas do reino do céu, que é essas riquezas que você tem que buscar. Se arrependa dos seus pecados enquanto ainda dá tempo. Se volte para Jesus hoje. Deus, ele não deixa nada faltar para aqueles que ele ama. A palavra de Deus diz: nunca vi um justo mendigar o pão. Deus, ele ouve a sua oração. Aquele choro que você chorou em oração, Deus ouviu. Aquilo é tomado nota. A palavra de Deus diz que você pode semear chorando, mas vai colher com alegria. Eu já passei por isso. Já aconteceu comigo algo parecido. Ainda hoje eu passo por alguns desertos. Mas o deserto me moldou, me transformou em uma pessoa melhor. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Graças a esse deserto, graças a essas dificuldades. Porque a gente, enquanto está lá, com tudo dando certo, a gente só foca naquelas coisas. Só nas coisas do mundo. Se a gente deixar, o mundo nos consome. O mundo nos ilude com as suas ilusões, suas riquezas, que são ilusórias, que tudo vai passar. Tudo vai passar. Até o deserto passa. Esse mundo também vai passar. Tudo que existe vai passar. Então ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde o ladrão não mina e rouba. Ajuntem tesouros no céu. Seja bom com o teu próximo. Se você fazia o mal, passa a fazer o bem. Mas, Maicon, eu já fiz muita coisa errada, Deus não vai me perdoar. Perdoa, se você se arrepende de coração. Deus perdoa. A palavra de Deus diz que quando você passa a fazer o bem e se volta para Deus, se volta para Jesus, ele para de olhar para o mal que você fez e olha só para o bem que você vai fazer a partir de agora. Se você tem possibilidade, ajude o teu próximo. Leve uma cesta básica no orfanato. Se você tem possibilidade, ajude um morador de rua. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Se você tem possibilidade, tem alguém com deficiência visual para atravessar a rua, você pode ir para aquela pessoa, mas é pouco para o que você tem. E esse pouco que você tem, que você acha que não é nada, é muito para quem não tem nada. Você é a luz do mundo, o sal da terra. Não se pode esconder uma casa que foi edificada sobre o monte. Não se coloca uma lamparina debaixo de uma cama, mas sim no lugar mais alto para que ilumine toda a casa. Então pense, Jó passou por todo esse deserto, perdeu tudo e mesmo assim ele buscou a Deus. E mesmo assim ele se humilhou na presença de Deus e Deus restituiu tudo o que ele tinha perdido. E Deus o abençoou tanto que no mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens,
junto com seus filhos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver os netos e bisnetos, e morreu bem velho. Jó 42, do 15 ao 17. Olha que bênção de Deus. Deus restituiu tudo o que ele tinha perdido, ainda o dobro, e ainda deu mais tempo de vida para que ele visse ainda os netos e os bisnetos. Eu já passei uma dificuldade financeira tão grande, aqui só para finalizar, para você ver como Deus age. Eu tinha acabado de sair de uma empresa porque venceu o contrato, e daí eu tive que partir para outro estado para receber uma herança, para ver se aquilo me dava um tempo, até para dar entrada em uma casa e tudo mais. No final nada deu certo. Eu gastei o dinheiro da minha rescisão desse contrato que venceu, tudo para receber essa herança. No final não recebi nada, voltei desempregado e ainda faltando recurso financeiro. Eu não tinha dinheiro para o próximo mês para pagar as contas. Então, lançando-se a Deus, orei e pedi para ele: oh meu Deus, abre as portas. Nada tenho e o próximo mês eu não tenho nem como pagar as contas. Abre a porta de emprego. Gente, no outro dia, para a honra e glória de Deus, o meu ex-gerente me ligou oferecendo a vaga dele de gerente aqui no meu estado, e ele foi ser gerente geral lá da empresa. Então, do dia para a noite, Deus pode te abençoar, assim como abençoou José. José, do dia para a noite, saiu da prisão, saiu do deserto e se transformou no grande governador do Egito. Então, Deus pode mudar a sua vida do dia para a noite, desde que você se volte para Ele. E não foque só nas coisas desse mundo, tá? Como eu já falei 3 vezes, vou repetir aqui: tudo que existe aqui vai passar. Volte para Deus, se volte para Jesus hoje. Aceite o nosso Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador, e você será salvo. Porque só é salvo quem crê no Filho, quem crê que Ele veio como um homem, morreu por nós e foi ressuscitado ao 3º dia, está sentado à direita de Deus Pai. E esse é um favor imerecido. Esse é um favor que é pela graça, a graça de Deus. Não merecemos, mas mesmo assim, o amor dele é tão grande que ele nos deu isso de presente. Então creia no nosso Senhor Jesus. Creia e ele entrará no seu coração, te mudará, te transformará numa nova pessoa, uma pessoa renascida em Deus, em espírito e em verdade. Creia nessa palavra. Tenha paciência, suporte esse deserto e tenha fé, esperança e amor. Bom, espero que tenha gostado dessa mensagem. Eu fiz ela com carinho, com muito amor por você que é meu irmão, e que a paz do nosso Senhor Jesus habite no seu coração. Volte-se para Deus hoje, antes que a porta feche, ok? Então é isso. Se inscreva no canal, marque joinha e eu te vejo na próxima palavra.